Vamos para a parte teórica do decreto 7508. Esse decreto ele foi é, divulgado em 2011. É um dos assuntos que mais tem caído na banca Consesp, principalmente nos processos seletivos da SPDM. 10 questões é um número relativamente importante quando a gente pensa em número de questões no Sistema Único de Saúde para a banca Consesp. Então, você tem que dar uma atenção especial a esse decreto, que é um assunto, assim, não é um assunto tão pedido em outras bancas, mas a banca Consesp, especificamente nos processos seletivos da SPDM, tem pedido bastante esse decreto. E os assuntos mais pedidos são os primeiros artigos nesses processos da SPDM, que são as definições de região de saúde, redes de atenção. Essas definições caem bastante. A gente vai ver depois, posteriormente, as questões, e esse decreto, então, vale a pena você dar uma atenção especial a ele. Não é um documento tão pequeno, é um documento relativamente grande que você precisa conhecer e ler algumas vezes. Então vamos lá. O que ele faz? Ele regulamenta a Lei 8080, a Lei Orgânica de Saúde. E regulamenta também os serviços gratuitos que são oferecidos no SUS. E essa sigla é chamada de RENASES. Por que eu estou falando isso? Porque caiu a sigla RENAME. O que significa a sigla RENAME? Que a gente vai ver numa questão, que é a relação de medicamentos gratuitos oferecidos no Sistema Único de Saúde. E isso está estabelecido num dos artigos que a gente vai ver também na parte teórica e na parte de resolução de questões desse decreto 7508. O objetivo principal do decreto, foi fazer o quê? Determinar as responsabilidades de cada ente federativo, da União, dos estados e dos municípios, sobre a oferta e organização das ações e serviços de saúde por meio de contrato jurídico. Isso já existia um embrião dessas responsabilidades, lembrando, né, os campos de atuação da União, dos estados e municípios, artigos 16, 17 e 18, mas não estava bem específico, não estava muito claro o papel especificamente de cada ente federativo. Então, eles tiveram que publicar essa nova lei, esse novo decreto justamente para tirar as dúvidas. E estabelecer requisitos mínimos para a definição de regiões de saúde, que é uma das definições importantes desse decreto, que a gente vai ver depois com mais detalhes. Priorizar também a atenção primária como principal porta de entrada do SUS, isso é óbvio, é a questão da diretriz hierarquização. Hierarquização consiste em que a atenção básica é sim a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde e define algumas portas de entradas fora, tirando as unidades de saúde da família e as unidades básicas de saúde, que a gente também vai ver nessa parte teórica. Impor também metas e indicadores para o planejamento de saúde, definir o padrão de integralidade da assistência, e isso são um resumo, né, do que esse decreto tinha como objetivos e a importância dele. O artigo 2º vai fazer a definição de muitos conceitos, que esses conceitos acabam caindo alvos de muitas perguntas. Para efeito deste decreto, considera-se 1. Região de saúde. O que é isso? É um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura, de transportes compartilhados com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de saúde. Então, região de saúde, vamos exemplificar aqui, se a gente for pensar em São Paulo. Grande São Paulo, aqui a região de Suzano, a região do Alto Tietê. Então, a região de saúde do Alto Tietê, a cidade polo é Mogi das Cruzes, que não tem também todos os serviços possíveis ofertados. Se houver alguma lacuna nesses serviços ofertados, o paciente dessa região do Alto Tietê, que envolve Suzano, Itaquá, Ferraz, Arujá, eles podem ser encaminhados também para São Paulo, que é um centro maior. Então, a cidade polo aqui da região do Alto Tietê é Mogi, que tem um hospital bastante conhecido aqui na região. Existe um outro hospital estadual na cidade de Ferraz de Vasconcelos, mas, por exemplo, Suzano não tem um hospital
que tenha muitos serviços e que atenda ao SUS. A Santa Casa, por exemplo, existe aqui, mas com poucos serviços, poucas especialidades ofertadas. Então isso é região de saúde. É um espaço geográfico, lembrar dessa questão geográfica, que lembra a questão de região. 3. Definição de portas de entrada. O que são as portas de entrada? São os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário do SUS. A mais conhecida, a mais convencional, digamos assim, seriam as unidades básicas de saúde, a unidade de saúde da família. Mas a gente vai ver também que serviços de pronto-socorro, por exemplo, são portas de entrada do Sistema Único de Saúde, num caso de emergência e urgência. 5. Mapa de saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores da saúde do sistema. Então, o mapa de saúde é uma descrição geográfica dessa distribuição dos recursos humanos e é também uma definição importante quando a gente pensa no decreto 7508. 6. Redes de atenção à saúde. É uma definição naquele momento, 2011, nova, que é muito utilizada atualmente. Essas redes de atenção à saúde. O que são elas? Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. É essa questão de hierarquização, para a diretriz e hierarquização que a gente já falou para você naquela parte de princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, a porta de entrada é a atenção básica, e a atenção básica que vai fazer esse direcionamento em níveis de complexidade crescente. Por exemplo, o paciente está com um problema endodôntico, então ele vai passar na atenção básica, no posto de saúde, o posto de saúde vai encaminhar para o centro de especialidade odontológica para fazer o tratamento endodôntico, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, porque na atenção básica, muitos procedimentos mais especializados não estão contemplados na atenção básica. Dessa forma, o paciente que tem um problema de saúde que não é possível ser tratado na atenção básica, ele vai ser encaminhado ou para atenção secundária, ou para atenção terciária ou quaternária. Das regiões de saúde, já falando o artigo 4º, as regiões de saúde serão instituídas pelo Estado respectivo. Então, o Estado de São Paulo vai instituir as regiões de saúde aqui no Estado de São Paulo. Então, na região de Mogi das Cruzes, Suzano, Alto Tietê, região de Campinas, né? Em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, a que se refere o inciso 1 do artigo 30. Artigo 5º. Para ser instituída essa região de saúde, deve ter um serviço mínimo, né? Conter no mínimo que ações e serviços de saúde. Claro, óbvio, inciso 1, atenção primária. Então, para ser considerado uma região de saúde, deve ser ofertado pelo menos a atenção primária, inciso 1. Segundo, serviços de urgência e emergência também são importantes. Terceiro, atenção psicossocial, que a gente vai ver depois uma aula teórica baseada nessa questão de atenção psicossocial, uma portaria importante que está descrita no edital da SPDM e tem uma questão que já caiu num processo seletivo anterior da SPDM. 4. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. E 5. Vigilância em saúde. Então, uma região da saúde precisa ter atenção primária, precisa ter hospitais, precisa ter serviços especializados de saúde, serviços de urgência e emergência e atenção psicossocial, geralmente hoje, que são oferecidos em que região? CAPs, né? Os famosos CAPs, Centro de Atendimento Psicossocial. Artigo 9º. Portas de entrada. São portas de entrada das ações e os serviços de saúde nas redes de atenção à saúde. Quais serviços? Atenção primária, atenção básica de saúde, unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, de atenção de urgência e emergência nos hospitais, de atenção psicossocial, os CAPs, e serviços especiais de acesso aberto. Então, por exemplo, os centros de atendimento anteriormente chamados de centros de atendimento de pacientes com infecções, né, doenças infecto-contagiosas, DSTs.
Artigo 17º. O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará para a questão do planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Aqui eu deixei em vermelho já metas de saúde porque vai ter uma questão em que a resposta é metas de saúde e essa questão no enunciado vai falar a respeito dos mapas de saúde. Artigo 25º, 25, a Relação Nacional de Medicamentos, RENAME, essenciais, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. Então, são aqueles medicamentos que são oferecidos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. RENAME. Então, tem uma questão do RENAME e é importante você lembrar dessa sigla. Artigo 30 das comissões intergestores. As comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo inciso 1, a comissão intergestor tripartite no âmbito da União, vinculado ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais. 2, a comissão intergestor bipartite no âmbito do Estado, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais. E 3, as comissões intergestores regional, CIR, no âmbito regional, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da Comissão Intergestor Bipartite. Então, essas são um resumo rápido a respeito dos artigos que caíram que tinha como assunto principal o Decreto 7508. Como eu já falei para vocês, 10 questões, e todas essas 10 questões que caíram nos processos anteriores da SPDM. Então, é importante que você estude o Decreto 7508, principalmente esses artigos que a gente acabou de mencionar. E essas siglas, né? RENAME, RENASES, é importante que você saiba, porque pode ser uma questão fácil, geralmente, se a gente sabe. Se a gente não sabe, é uma questão que seria extremamente difícil. Então, essa é a parte teórica de Decreto 7508, um resumo rápido. Agora a gente vai ver as questões referentes a esse assunto.